Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quinta-feira, dia 6 de junho de 2024. Quem tá chegando por aqui, batendo na sua porta, pedindo licença para entrar na sua casa, no seu carro, no seu rádio, é mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. E hoje a gente te convida a dar um passeio para afirmar, ou melhor, ecoar o que muitos movimentos afirmam por aí, que a luta pela preservação efetiva da natureza não se separa do combate à fome e da justiça social. No meio de toda essa história também vamos falar sobre outras duas questões importantíssimas. Uma são os impactos das redes sociais e outra também é sobre os direitos da população LGBTQIA+. Meu nome é Lucas Weber e eu te acompanho nessa boa prosa que está começando agora. Se liga nos destaques do programa de hoje. Jornada Nacional da Natureza do MST. Vamos atualizar o que está acontecendo na programação que segue até sexta-feira. Comida de verdade. Nossa reportagem apresenta locais que vendem alimentos saudáveis na cidade de São Paulo. Você sabe o que são as Big Techs? Vamos conferir uma conversa sobre essas empresas e o que podemos fazer diante dos impactos do nosso dia a dia. Também vamos falar sobre o cooperativismo como forma de fortalecer a produção da comida de verdade. E no final do programa, bora entender o que é a cultura ballroom e a importância do autocuidado e acolhimento para a população LGBTQIA+. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. A gente está na Semana do Meio Ambiente, né? E nada melhor que conferir o que está rolando em um evento importantíssimo nesse sentido, que é a Jornada Nacional da Natureza, realizada pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. No Paraná, as atividades acontecem desde segunda passada e seguem até sexta-feira, até amanhã, dia 7. Tudo isso em assentamentos da reforma agrária e reservas indígenas de diferentes cidades do estado. Foi na jornada, por exemplo, que aconteceu a famosa semeadura de espécies ameaçadas de extinção na região. Nosso repórter Kaique Santos está acompanhando tudo o que está acontecendo diretamente do Paraná e agora ele faz um balanço das atividades. Conta pra gente, Kaique. As primeiras atividades da Jornada da Natureza em Guarapuava aconteceram no assentamento Nova Geração. Nesta comunidade vivem 31 famílias. Os assentados e trabalhadores sem terra lançaram, com apoio do helicóptero da PRF, cerca de 3 mil quilos de sementes de araucária. A espécie está ameaçada de extinção, como diz Rafael Prado, que faz parte da Superintendência do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais no Paraná. A gente está falando de um bioma onde os remanescentes hoje giram em torno de 12%, né, da vegetação que a gente inicialmente tinha, né? E quando a gente fala em vegetação no estágio avançado de regeneração, esse número reduz para menos de 1%, né? Que é a vegetação onde está inserida as florestas de araucária, né? Então a gente está falando em recuperar um bioma, né, onde a vegetação em estágio avançado de regeneração é inferior a 1%, né? E sobretudo com espécies consideradas ameaçadas de extinção, né? A área antes era utilizada para a extração de madeira. Quem conta é Nelson Florentino dos Santos, assentado na comunidade Nova Geração. Ele vive há 15 anos no local quando fizeram a ocupação no terreno de uma antiga fazenda que pertencia a uma madeireira. Era uma área que era totalmente de pinos. Ela tinha tirado então toda a araucária, a embuia, aqui o centro-sul do Paraná é muito rico em embuia e araucária. E para ser um ser humano você tem que fazer algo diferente para deixar para as futuras gerações. Se nós não cuidar da natureza, daqui um pouco não vai ter para as futuras gerações e essa espécie, chamada ser humano, egoísta, muitas vezes preconceituoso, vai acabar. Então acho que a nossa parte, enquanto assentado, enquanto MST do Paraná, enquanto famílias humanas, seres humanos de fato, temos que fazer essa parte desde já. Ainda nesta quarta-feira, o MST também fez o plantio de araucária enxertada e árvores no sistema agroflorestal comunitário no município de Pinhão. A Jornada da Natureza acontece desde segunda-feira, nesta Semana do Meio Ambiente. Ontem, a ministra dos Povos Indígenas Sônia Guajajara e Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, estiveram na terra indígena Rio das Cobras, em Nova Laranjeiras, e contribuíram para a plantação de algumas mudas, como a de palmeira jussara, o açaí da Mata Atlântica. Macedo comemorou.
que recupera a floresta e também tem renda para os índios e para os ostentados. Então, esse é um projeto extraordinário. O açaí da Mata Atlântica, que é o Jussara, foi muito bem, chegou muito bem aqui. Você já tem um resultado muito interessante. Então é isso aí, parabéns a todos que fazem a comunidade aqui indígena, parabéns aos assentados também. Esse é um projeto extraordinário que pode se repetir para o Brasil inteiro. Os indígenas aproveitaram a presença dos ministros para entregar uma carta com reivindicações ao governo federal. Na segunda-feira, houve o plantio da maior quantidade de jussara em Quedas do Iguaçu. O lançamento de cerca de 4 toneladas de sementes também foi feito durante sobrevoos do helicóptero da Polícia Rodoviária Federal em áreas de reserva legal do assentamento Celso Furtado e comunidades próximas. Essa é a segunda edição da Jornada da Natureza. No ano passado, ela aconteceu em junho, também no Paraná, e cerca de 4 toneladas foram despejadas em uma área de 67 hectares. As ações da jornada fazem parte do Plano Nacional Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis, lançado pelo MST em 2020. O objetivo é plantar 100 milhões de árvores até 2030. Yara de Souza, do assentamento Nova Geração, em Guarapuava, comemorou a semeadura na Semana Mundial do Meio Ambiente. Semeando o nosso futuro, né? Não só das nossas famílias acampadas e assentadas da nossa brigada, mas também de toda a sociedade fazendo um bem, contribuindo com a nossa natureza, salvando o nosso planeta. Hoje não tem atividade prevista, mas nesta sexta-feira a programação da jornada termina na cidade de Antonina. O sistema agroflorestal e a agroindústria da região serão visitados e mais 1.000 quilos de jussara serão lançados de forma aérea. Uma feira da Reforma Agrária Popular com banho de rio vai marcar o encerramento da segunda edição do evento. Da Rádio Brasil de Fato, também com informações da repórter Gabriela Moncal, em Guarapuava, Kaique Santos. Mais uma dica para conferir tudo que está rolando na Jornada da Natureza, é só acessar o nosso site, brasildefato.com.br, que por lá você confere as reportagens que Gabriela Moncal está produzindo também diretamente lá do Paraná. Você conhece o conceito de comida de verdade? A gente destaca por aqui, lembrando que quem acompanha o Guia Alimentar para a População Brasileira já pode ter visto algo nesse sentido. A ideia de comida de verdade defende que a nossa refeição tenha nutrientes que façam bem para o nosso corpo. Mas não só isso. É a nossa saúde, mas também o equilíbrio, o bem-estar da sociedade a partir do que escolhemos para o nosso prato. Por exemplo, você já parou para pensar que se seu cardápio fortalece a comercialização justa e solidária, são alimentos produzidos in natura e disponibilizados pela agricultura familiar e camponesa, por exemplo? Bom, então pensando nesse sentido, nesse conceito de comida de verdade, a gente tem a ideia de uma alimentação saudável e com uma proposta social e ambientalmente justa. E nesse embalo, a nossa reportagem preparou um material para apresentar locais que disponibilizam a tal da comida de verdade na maior cidade do país. Kaique Santos está aqui para contar isso pra gente no quadro Alimenta Saúde. Te aproxega, vivente. Comece agora o Alimento é Saúde. Frutas, verduras e legumes são alguns dos alimentos procurados pelas pessoas na Feira do Produtor, que fica aberta por pelo menos 3 dias da semana na Zona Oeste de São Paulo. Desde 1991, o galpão da Associação de Agricultura Orgânica, localizado dentro do Parque da Água Branca, apresenta, para além dos clientes já fiéis, o que é o alimento saudável livre de agrotóxicos para quem passa pelo local. Os produtos vendidos vêm de diferentes regiões que praticam a agricultura familiar. Diz Raiz Teixeira, diretora de projetos e eventos da associação. Tem próximo de São Paulo, que é de Cotia, Mogi, Mirim, Ibiúna, Indaiatuba. Tem de regiões um pouco mais longe do estado, como Leme. Temos de outro do sul de Minas, nós temos uma associação lá do sul de Minas, de Ouro Fino e ali adjacências. E fora que os nossos produtores também trazem produtos de outros produtores de todo o Brasil, do Nordeste até o Rio Grande do Sul.
A diversidade de alimentos está exposta também no novo Armazém do Campo do MST. Isso é possível com acesso à terra desigualmente distribuída pelo Brasil, segundo o movimento e pesquisadores. Ocupar e conquistar assentamentos em propriedades improdutivas provoca a justa e necessária reforma agrária popular e traz saúde ao meio ambiente, ao trabalhador do campo e a quem escolhe consumir produtos agroecológicos. Explica Delvec Matheus, que é agricultor em assentamento. Nossa vida é uma vida de agricultor familiar, né? Que produz com a família, que tem um compromisso com a questão ambiental, nós temos um compromisso com a questão da qualidade do alimento, um compromisso com a saúde do consumidor. Isso é de natureza da agricultura camponesa familiar, é de natureza do camponês ele lidar com a terra, com os bens da natureza, com a água, por exemplo, com a terra, né? Com certo carinho, com certo respeito, com equilíbrio com a natureza, porque o camponês ele se sente parte da natureza. O camponês ele é um guardião da natureza, né? Por sua vivência, né? Por sua tradição, por sua cultura, né? Ademar Ludwig, conhecido como Chusky, faz parte do grupo gestor dos Armazéns do Campo. Do modo geral, essas prateleiras aqui, elas são como prioridade, não numa escala, mas como prioridade que venha produtos de assentamentos vinculados ao MST e à reforma agrária popular. Mas não só, né? Aqui também a gente tem todo um diálogo com os quilombola, com os ribeirinhos, com a agricultura familiar, mas fundamentalmente nós defendemos como um modelo de agricultura brasileiro, um modelo de agricultura agroecológico, e nós queremos então, como um primeiro passo, estancar o consumo de veneno. Então todos os nossos produtos são produtos orgânicos. A mudança de sede acontece no ano em que o MST faz aniversário. São 40 anos de história e muita luta pelo direito à terra. Neste ano, o movimento ainda inaugurou o Sacolão Popular da ZL, que fica na região da Moca Belenzinho. Também reconhecido pelas ações contra a fome, o padre Júlio Lancelotti foi parceiro da iniciativa. E junto à venda de produtos a preço justo, o espaço promove ações contra a insegurança alimentar. Lembra Joca Modesto, diretor do Sacolão. Esse sacolão ele foi criado na intuição de vender os produtos mais saudáveis, mas também mais em conta, um preço mais popular, né? A gente pega produto dos assentamentos nossos daqui da região da Grande São Paulo, nós pegamos do Vale do Paraíba, pegamos de Apiaí, de Itapeva e de várias regiões nossas do estado de São Paulo. E esse sacolão, uma vez por mês, nós fazemos almoço com os moradores de rua, que é um projeto social, né? Que a gente tem aqui para favorecer mesmo os moradores de rua. E não falta alternativa em São Paulo para quem pretende buscar essa readequação alimentar. Com arroz, feijão, café, suco e até chocolate da agroecologia, a marca Raízes do Campo, fundada em 2019, é mais uma opção. Com o lema bom para quem planta, para quem come e para o meio ambiente, também inaugurou um novo espaço na Santa Cecília, no centro da capital paulista, onde é possível ter acesso a produtos sustentáveis e ainda socializar no ambiente. Carla Guindani é uma das responsáveis por administrar o local. O espaço da loja Café, a Casa Raízes do Campo, como a gente tem chamado, a gente quis construir exatamente esse espaço onde a gente possa convidar o consumidor para ele vir conhecer os produtos que a Raízes do Campo tem no seu portfólio, consumir produtos no café que são produtos da agricultura familiar. Então, o nosso principal fornecedor de alimentos para a nossa produção, para servir no café, é o Armazém do Campo. A Casa da Raiz do Campo tem esse propósito de ser um ambiente acolhedor, onde a gente possa possibilitar ao consumidor o contato com a agroecologia de uma maneira integral. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Kaique Santos. Vale lembrar que em todo o país é possível encontrar espaços que disponibilizam a comida de verdade. Vale procurar, por exemplo, feiras de agricultura familiar, mercados agroecológicos, entre outros espaços. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária.
São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. E agora a gente aproveita para dar um recadinho que a gente fala todo dia, mas não se cansa. Sabia que dá para retransmitir de graça nosso programa aí na sua rádio comunitária, na sua rádio regional, enfim, na sua iniciativa educativa? Vai ser um prazer e uma alegria imensa saber que o Bem Viver está chegando nesse cantinho especial do país. São mais de 300 emissoras que estão junto com a gente nessa missão de pôr o Bem Viver para repercutir de leste a oeste, norte a sul do país. Se você tem interesse e disponibilidade, faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. O papo agora é sobre as chamadas Big Techs. Esse é um termo utilizado para se referir às maiores e mais influentes empresas de tecnologia do mundo. Queira ou não queira, elas têm um impacto muito grande na nossa vida. Por isso não é exagero, né? Quando a gente fala que as máquinas estão sabendo mais da nossa vida do que algumas pessoas muito próximas da gente. É uma triste verdade. Sabe aquela história do celular, das redes sociais sugerir algo que você estava só pensando em ver? Pois é, isso é só uma pontinha de muitas questões envolvidas quando a gente fala de algoritmos no dia a dia da gente. As empresas consideradas Big Techs têm impacto significativo na economia global e na sociedade como um todo. E no nosso dia a dia, a gente vai entender melhor o que são essas empresas e por que elas são tão importantes da gente saber como elas atuam e como elas influenciam na nossa vida. Para sacar um pouquinho mais esse cenário, a gente confere agora uma conversa com um especialista de mão cheia. A nossa repórter Nara Lacerda conversou com o professor e pesquisador Rafael de Almeida Evangelista, da Unicamp. Entre as pautas, ele explicou como podemos encontrar alternativas diante dos impactos das Big Techs. O professor e pesquisador Rafael de Almeida Evangelista, da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, está novamente conosco aqui no Brasil, de fato, para nossa alegria. Ele que é membro da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade. E o nosso assunto é justamente o uso das redes sociais. O quanto das nossas vidas está na mão das Big Techs. E se dá para fugir disso? Por que a gente convidou o professor Rafael Evangelista para falar sobre esse tema? Porque recentemente ele esteve conosco no podcast 3x4, falando sobre redes sociais, e muita gente, depois de ouvir o podcast, nos perguntou, poxa, vocês poderiam conversar com o professor para fazer uma matéria sobre as redes sociais alternativas? Elas existem? A gente pode falar sobre elas? Dá para acessá-las? E é tudo isso que a gente vai tentar responder aqui. Antes de tudo, agradeço mais uma vez a presença aqui, professor Rafael Evangelista, já está virando comentarista do Brasil de Fato, de tanto que nos ajuda com tecnologias. Valeu, professor. Obrigado, eu que agradeço o convite para estar falando de novo com vocês, é sempre um prazer. Vamos lá então, professor, você assim, direta e reta, como os nossos ouvintes e as nossas ouvintes estavam sendo das perguntas sobre essas redes sociais alternativas. Existe rede social fora das Big Techs, fora dessas grandes empresas de tecnologia, Google, Facebook, que é a Meta, né? TikTok, Twitter, que agora tem outro nome que eu não consigo nem lembrar qual. Como é que a gente pode usar a rede social sem estar atrelado ou atrelada a essas Big Techs? Existe. Agora, elas são diferentes das redes das Big Techs porque elas não trabalham com a mesma lógica de concentração. Elas trabalham com uma lógica federada, quer dizer, elas se juntam e elas são descentralizadas. E elas também elas não têm tantos usuários como as redes das Big Techs. As Big Techs estão aí crescendo essa massa de usuários há pelo menos 15 anos, não é? E as redes sociais federadas, as redes fora das Big Techs, elas têm uma história um pouco mais recente de desenvolvimento e um caminho ainda um pouco mais lento de agregação de novos usuários. Mas isso existe e eu espero que, assim, quanto mais pessoas souberem dessas redes sociais alternativas, mais pessoas podem se juntar. E aí a gente pode evitar vários problemas das Big Techs. Então, você pode ter uma rede social, por exemplo, com uma linha do tempo ali, com as coisas chegando para você, sem estar regulado pelo algoritmo,
não é? Você pode ter uma rede social em que os seus dados não estão sendo explorados comercialmente, eles não estão lá te vigiando para fazer perfil econômico, para tentar te vender produto, mas, por enquanto, a gente tem menos usuários. Para dar um exemplo que talvez seja o mais imediato, e talvez uma dessas redes sociais federadas com mais sucesso, eu acho que a gente pode falar do Mastodon. O Mastodon é como se fosse um Twitter, não é? O antigo Twitter, só que ele tem instalações federadas. Então, você, em vez de entrar num endereço, por exemplo, o endereço Mastodon, você vai entrar no que a gente chama de uma instância. Quer dizer, um lugar onde você, como usuário, vai se filiar, vai entrar. Aí você vai, por exemplo, entrar numa instância, a instância mais popular do Mastodon, que é a Mastodon.social. Você vai lá, você vai fazer um cadastro, não é? Um perfil, colocar seu nome, o e-mail e etc. E você vai ter seus dados que vão estar colocados na instalação do Mastodon social. Só que a partir de lá, você não vai falar só com o Mastodon social. Você vai falar com toda a rede Mastodon, com todos os usuários. Mas você está com seus dados nesse servidor ali. Só que na hora que você entra, ele vai lá e puxa os dados de todas as outras instalações do Mastodon. Para dar um exemplo, eu tenho um perfil, mas meu perfil não está no Mastodon.social. Meu perfil está na instalação que a gente fez do Mastodon na minha universidade, na Unicamp. Essa instalação é uma instalação, digamos que restrita para os pesquisadores do meu laboratório. Mas a partir dela eu me conecto com a rede total. Então, se você tiver um perfil no Mastodon.social, eu vou conseguir ler as coisas que você escreve e você vai conseguir ler as coisas que eu escrevo. E na hora que, por exemplo, eu quiser sair dessa minha instância, essa instância do meu laboratório lá da Unicamp, eu quero ir para uma outra instância. Vamos supor que eu consegui que o meu sindicato instalasse uma instância do Mastodon no servidor do sindicato. Eu vou lá, pego os meus dados todas as postagens que eu fiz e exporto para essa outra instância. Quer dizer, eu sou dono desses dados, eu digo na hora que eu não estou mais contente com a instância, eu saio dela e vou para outra. E uma coisa interessante é que, por exemplo, né, no caso do Mastodon, você, ao administrar essa instância, você pode ter uma ação proativa de combate à desinformação. Então, por exemplo, hoje a gente tem regras de moderação, vamos falar, no Twitter, que quem estabelece essas regras é o Twitter. No Mastodon, você tem a regra de moderação estabelecida pela instância. Então, eu, lá no meu laboratório, a gente chega em algumas regras e aí eu consigo controlar a minha exposição, eventualmente, a conteúdos indesejados ou a exposição dos meus conteúdos a outras instâncias com as quais eu não quero me comunicar. Então, esses usuários organizados coletivamente, isso é um negócio importante, porque não é uma questão dos indivíduos. O legal é que esse tipo de rede social federada implica em você se organizar para ter esse manejo dos seus dados e administrar seus dados. Então, eu chego em algumas regras de moderação para a minha instância e a partir desse filtro é que eu vejo os outros perfis. Eu sei que é uma coisa que parece complicada e trabalhosa, mas eu acho que é um dos pontos mais interessantes, porque você, pela rede social, a rede social hoje, ela nos atomiza, ela nos individualiza, ela tira os nossos laços sociais e produz laços sociais de ódio, de rivalidades, de agressões, porque isso é a economia das grandes plataformas. Elas usam isso para que a gente fique preso, ou fique raivoso, ou fique tudo mais. Esse tipo de arranjo técnico pode levar a outros arranjos sociais, em que eu faço essa administração e me obriga a me relacionar com outros para combinar as estratégias de chegada, de comunicação com as outras instâncias. Uhum. Então, por exemplo, seria muito interessante que sindicatos, movimentos sociais, grupos de organização de bairro tivessem as suas instalações desses tipos de redes sociais federadas, porque isso aí eu poderia combinar com a minha comunidade as regras, não é? De interação. Aí, por exemplo, vamos pensar uma escola que quer dar rede social
social para crianças. É sempre complicado porque as grandes plataformas não protegem as crianças. Ao contrário, elas exploram, abusam das crianças. Eu posso ter uma escola que tem uma instalação do Mastodon, por exemplo, e que isso tudo seja filtrado pela escola. Se ela quiser, essas crianças só conversam entre elas. E se ela quiser, ela pode conversar com outras escolas. Então você pode administrar a interação coletivamente, refazendo os laços sociais. Eu dei o exemplo do Mastodon, mas você tem outras que, de alguma maneira, também trabalham com os diversos tipos de rede social. É interessante porque, por exemplo, uma plataforma só para escolas pode divulgar só conteúdos didáticos, atividades para as crianças, para adolescentes também, e essa sensação de controle que a gente não tem mais nas redes sociais e que eu acho que principalmente para mães, pais responsáveis, ela é muito importante. Porque é muito difícil controlar o acesso às telas hoje em dia, principalmente para os adolescentes. Interessantíssimo. Agora, professor, se eu chego lá no Mastodonte, por exemplo, e faço um perfil não conectado a nenhuma dessas redes que estão dentro do Mastodonte, eu ainda consigo ter acesso a conteúdos? Como é que isso funcionaria? Ou eu tenho que estar conectado a uma organização, um movimento, uma escola, uma universidade? Depende dessa instância. Se você for nessa mais popular, que é o Mastodon.social, você vai estar numa rede que vai muito parecer com o Twitter, não é? Eu acho que o ambiente ali é mais saudável, não é? Mas essa Mastodon.social, ela se relaciona com várias outras instâncias e ela bloqueia algumas instâncias e permite o relacionamento com outras. Então, você vai conversar com usuários do Mastodon.social, mas vai conversar também, eu não vou me lembrar o endereço, mas, por exemplo, tem uma rede que se chama Ursal Zone, se eu não me engano, que é uma brincadeira, não é? Com esse meme que apareceu das repúblicas socialistas, a União das Repúblicas Socialistas, e que tem usuários de esquerda, predominantemente usuários de esquerda. Esses usuários se relacionam com outras instâncias, mas é o pessoal que administra a instância da Ursal que estabelece essas regras. Então você, que é uma pessoa de esquerda, por exemplo, vai provavelmente se sentir mais integrado com essa instância do que estaria com outras. Assim, não quer dizer que não existam instâncias do pessoal da extrema-direita. Existem. Eles também estão usando essas tecnologias. Mas aí o seu grupo pode controlar melhor. Então a tua experiência também vai depender um pouco das opções que você fizer sobre qual é a sua instância de entrada, qual a sua instância de chegada. A partir das regras é que você vai interagir com as outras. Mas, se você tiver uma organização social e instalou um Mastodon, a sua organização vai estabelecer as regras ali. E para você que não está entendendo o porquê dessa discussão, poxa vida, mas por que eu tenho que pensar em outra rede social? Gente, esse assunto é muito sério. Estão usando os nossos dados para atacar a nossa soberania, o nosso poder de escolha, a nossa liberdade. Não é teoria da conspiração, é negócio. O mais triste é isso, é negócio. Estão ganhando dinheiro com a nossa vida. Então dá para a gente sair um pouquinho dessa dinâmica e construir algo mais social, mais coletivo. Vamos nessa. Convido todo mundo a conhecer mais sobre as redes federadas e entender como usar a rede social sem depender das Big Techs. Professor Rafael de Almeida Evangelista, da Unicamp, esteve novamente aqui conosco. Ele que é membro da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade. Valeu, professor. Valeu, Nara. Muito obrigado e estou sempre à disposição. Obrigada a você também, os nossos ouvintes, as nossas ouvintes que estão com a gente aqui ouvindo essa discussão, sua participação é essencial. Valeu pela companhia. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Por aqui só deu tempo de ouvir um pouquinho, um trechinho, metade da entrevista, mas você pode conferir ela na íntegra. Vai lá em radiobrasildefato.com.br que tem esse material completo em áudio e texto. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias.
faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se abjd.org.br. Bora agora falar sobre o prazo de inscrição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Tá de olho nas provas ou conhece alguém que está se preparando? Se liga então para compartilhar essas datas que não dá para perder, gente. Termina amanhã, dia 7, o período para inscrição da edição desse ano de 2024. De olho no relógio, o procedimento pode ser feito até o último minuto de sexta-feira, ou seja, às 11 horas e 59 minutos da noite, mas não vai esperar até lá, né, gente? Bora fazer logo. A inscrição é feita pela internet, na página do participante. Vale lembrar que há exceções na regra para a população atingida pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas para quem tem até amanhã o prazo de inscrição, é importante lembrar que é preciso ter uma conta no gov.br. Uma dica para quem está com dúvidas é o seguinte: o site oficial do Enem publicou um passo a passo com os procedimentos necessários para a realização das inscrições. Após fazer isso, será emitido um boleto para pagamento da taxa no valor de R$ 85. O processo de isenção da taxa já foi encerrado e o MEC divulgou a lista de estudantes que conseguiram isso. As provas estão previstas para acontecer nos dias 3 e 10 de novembro. Assim como nos últimos anos, os testes vão ser aplicados em 2 domingos consecutivos. Agora sim, explicando sobre a exceção dos prazos para o pessoal do Rio Grande do Sul. Justamente por conta das enchentes que atingem o estado, estudantes que vivem por lá vão ter um prazo maior para fazer a inscrição. A data limite ainda não foi divulgada e o Ministério da Educação decidiu também que os candidatos gaúchos terão isenção na taxa de inscrição. Mais detalhes e links referentes você encontra na matéria do Brasil de Fato. Vai lá no nosso site que tem tudo detalhado. Oi pessoal, eu sou Rosana Fernandes, da Coordenação Política Pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes, e hoje eu tenho um convite especial para você. A Escola Nacional Florestan Fernandes precisa do seu apoio para continuar promovendo a formação política da classe trabalhadora. Desde 2005, mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo já passaram pela Escola Nacional, que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto. Conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Acesse www.amigosenff.org.br e saiba mais. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast. Você encontra lá no nosso site. A gente chega sempre a partir das 11 horas da manhã para o mundo inteiro por meio da radiobrasildefato.com.br e a partir da 1 hora da tarde aqui em São Paulo você confere o nosso programa pela Rádio Brasil Atual, a nossa parceira RBA 98,9 FM. E se você quiser também ouvir no seu tempo, no seu jeito, na hora que você quiser, é só conferir nas principais plataformas de podcast que o nosso programa está te esperando para dar o play. Vamos voltar a falar sobre a importância da agricultura familiar e camponesa. A gente destaca agora o cooperativismo. Essa é uma forma muito importante de favorecer a produção de comida de verdade. Vamos conhecer agora uma experiência de famílias da reforma agrária de diversas regiões do país. Elas criaram a Unicrab, sigla da União Nacional das Cooperativas da Reforma Agrária Popular do Brasil. A ideia é fortalecer uma rede permanente de cooperativas e da sociedade na produção e comercialização de alimentos saudáveis. Quem conta mais pra gente é Flávia Quirino, diretamente de Brasília. Momento agroecológico. Mais de 200 cooperativas que atuam com a produção de alimentos em assentamentos criaram a União Nacional das Cooperativas da Reforma Agrária, Unicrab.
A organização pretende fortalecer o sistema cooperativista, ser um instrumento no combate à fome e de desenvolvimento da agricultura camponesa. Assentada da reforma agrária no Ceará, Clarice Rodrigues, da coordenação do setor de produção do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra e integrante da Unicrab, comenta. Então a Unicrab ela vem para fortalecer, né, o conjunto dessas cooperativas a nível nacional, a união dessas muitas cooperativas nossas espalhadas pelo Brasil todo, onde a gente vai poder, através dela, fortalecer cada vez mais o sistema cooperativista nos nossos assentamentos, nas nossas regiões, criar novas cooperativas, fortalecer as cooperativas que já existem. Então sabemos que existem outras centrais de cooperativas pelo Brasil, mas nós nos sentimos representados no conjunto das nossas cooperativas, onde temos as mesmas pautas, onde entendemos que o cooperativismo precisa ter na sua pauta a questão da reforma agrária, da agroecologia, da proteção ambiental. Mais de 1.900 associações de produção de alimentos oriundos da reforma agrária estão organizadas em cooperativas em seus assentamentos e regiões por todo o país. O modelo colaborativo potencializa a produção e a comercialização dos alimentos. Diego Moreira, da Coordenação Nacional do MST, fala sobre a importância da cooperação. Nós estamos falando de pequenas unidades produtivas, estamos falando ainda de poucas políticas públicas que chegam até ao campo, até os assentamentos. Então a necessidade da cooperação, seja a cooperação do ponto de vista das sementes, do ponto de vista dos outros insumos, do maquinário, a cooperação do trabalho, ela é fundamental, porque é o que garante que de fato consiga ter produtividade, consiga ter rentabilidade no trabalho, consiga diminuir a penosidade do trabalho. E a cooperação, para nós, mais do que tudo, ela é o que garante as relações sociais, porque as relações sociais através da produção são as relações sociais que permitem elevar o nível de consciência. Clarice Rodrigues completa. Elas têm sido fundamental para a organização da produção nos nossos assentamentos, né, nas nossas áreas. Então, os assentados sozinhos lá, eles não conseguem fazer essa produção, discutir toda a cadeia produtiva, que vai desde o produzir, do processar, do comercializar. E a cooperativa é a possibilidade disso ser concreto enquanto conjunto, enquanto coletivo nesse assentamento. Então, eu tenho um exemplo da minha cooperativa, que é a Cooperamos lá no sertão dos Inhamuns, lá em Crateús, onde 28 assentamentos daquela região se juntam, constituem uma cooperativa, montam uma agroindústria, e hoje nós já estamos processando a carne de caprino naquela região e acessando mercados através da organização dessa produção em torno da cooperativa. Mas isso é o que acontece nessas 200 cooperativas, né, dos nossos assentamentos organizadas em torno do MST em todo o Brasil. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra possui experiência consolidada na produção de alimentos agroecológicos, como, por exemplo, o arroz orgânico no Rio Grande do Sul e o café em Minas Gerais. Nesse sentido, a ideia da Unicrab é fortalecer o compartilhamento deste conhecimento e dessas experiências, e assim melhorar a produção para o abastecimento nacional com comida de verdade e sem veneno. De Brasília, para a Rádio Brasil de Fato, Flávia Quirino. Muito bacana ver esse sentido de cooperação da agricultura familiar e camponesa para o acesso ao mercado. Ainda mais fugindo dessa lógica de quem busca o lucro a todo momento, a qualquer custo, sem respeitar vidas humanas e a natureza. Aqui a gente está falando de uma economia solidária, feita por pessoas de diversidade, com muitas identidades e culturas que fortalecem de verdade nosso país. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil. Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano. Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias.
Acontece nesse sábado, pela primeira vez em São Paulo, a Positiva Ball, um evento realizado para celebrar a vida das pessoas que enfrentam HIV, AIDS, isso dentro da comunidade Ballroom. Essa palavra, esse estrangeirismo, talvez tenha causado alguma estranheza para as pessoas que estão nos acompanhando, que não conheçam esse termo. A gente vai explicar bastante o que é isso, mas desde já é bom saber que a gente está falando de bailes e espaços onde ocorrem performances no formato de batalhas, em que os participantes, as participantes competem de diversas categorias, como melhor beleza, melhor caracterização, melhor desfile, melhor dança. E tudo isso remonta a um cenário lá do início dos anos 70 nos Estados Unidos, em Nova York, onde a comunidade LGBTQIA+, criou espaços, redutos de proteção, de autocuidado, justamente contra a violência, contra tanto preconceito que essas pessoas sofriam. Bom, a gente vai entender melhor que conceito é esse e falar também um pouco mais desse evento da Positiva Ball, e para isso eu tenho o prazer de receber uma das pessoas responsáveis por organizar esse evento. Eu tô falando de Fênix Zion, multiartista, ativista social, uma pessoa trans não binária que veio de Alagoas aqui para São Paulo, e nesse meio tempo, nesse trajeto, recebeu diversos prêmios, prêmio Latinidade Pretas, também prêmio de Identidade e Diversidade de Culturas, isso tudo em Alagoas. Então, desde já, Fênix, um prazer poder te receber aqui, obrigado pela disponibilidade para conversar com o Brasil de Fato, viu? Eu que agradeço pela oportunidade e bora trocar uma ideia. Maravilha, Fênix, a gente que agradece. Bom, eu falei algumas coisinhas aqui na introdução, mas eu acho que você vai ser capaz de descrever de maneira muito mais precisa. Tem muita gente que está nos acompanhando, que interessa sobre esse assunto, mas talvez falte um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de base, então vai ser muito rico se você puder nos ajudar nesse letramento, nesse dicionário de conceitos que são tão importantes, que às vezes a gente vê na prática, mas não sabe justamente a origem. Então, se tu pudesse explicar pra gente da onde que vem, que história é essa de ballroom, como que foi esse contexto lá nos anos 70, nos Estados Unidos, especificamente em Nova York, acho que vai ser de muita valia pra gente. Então, a tradução de ballroom, se a gente for pensar no contexto da própria comunidade, que é comunidade ballroom, é cultura de baile. A ballroom, ela faz parte dessa cultura de baile, que inclusive ela é anterior aos anos 70 nos Estados Unidos. 1869, no período né, pós a abolição da escravatura lá, nos Estados Unidos também, essa população negra se reúne para celebrar suas vidas, né? Celebrar a sua liberdade, aspas, mas esse contexto de liberdade. Então, desde o início, a ballroom, ou a cultura de baile, surgiu para poder, reunindo pessoas negras, pessoas da comunidade LGBTQIA+, depois pessoas latinas foram chegando, pessoas brancas também foram chegando, enfim, então, o contexto da comunidade ballroom é celebrar vidas de pessoas que sempre estão à margem da sociedade, inclusive até os dias atuais. E a gente sabe qual é a cor dessas pessoas, qual é o gênero, qual é a sexualidade dessas pessoas, né? E aí, um dos fundamentos da comunidade é a moda, por isso que as categorias é melhor rosto, melhor roupa, melhor caminhada, né, ou passarela, melhor cabelo. É dentro da nossa comunidade que surge a dança Vogue, né, que é uma dança que depois Madonna, né, se inspirou e foi criando outros caminhos, né, e Vogue é por conta da revista de moda, que é considerada uma bíblia, né, da moda, que é a revista de moda Vogue. Então, toda a base da nossa comunidade é muito voltada para esse contexto da moda, né? E quando você vai num baile, né, ou numa ball, porque aqui no Brasil a gente traduziu para a ball, né, um baile, você vai ver as categorias, todas as categorias que são performáticas, né? Então, nesse baile que nós vamos ter agora no próximo sábado, são essas categorias, sendo que cada categoria vai ter um tema, né? Tipo, geralmente assim, tipo, se a gente quer celebrar algum movimento, a gente quer celebrar alguma data comemorativa, alguma pessoa especificamente, aí a gente dá a categoria esse tema, e as pessoas que vão performar precisam se inspirar nesse tema, né? Por exemplo, a categoria Face é Beyoncé. Então, as pessoas precisam trazer essa energia da Beyoncé na roupa, no cabelo, na maquiagem, de maneira performática, e o seu rosto precisa vender o que a Beyoncé tem de melhor, sabe? Então, o interessante do baile é justamente isso, e é o espetáculo, né?
onde você vai lá para prestigiar as pessoas que estão se preparando para poder batalhar. Nossa, Fênix, muito importante te escutar, que a gente vai se inteirando um pouco sobre esse assunto, a gente entende que existe uma origem, que fala bastante ali dos Estados Unidos, de uma década específica, mas a gente começa a ver que, na verdade, vem de muito antes e envolve muitas pessoas que já são estrangeiras para os Estados Unidos, né? E a minha próxima pergunta era justamente de como isso chega para o Brasil, de como isso chega para a América Latina, mas, na verdade, isso partiu da América Latina, de certa forma. Na verdade, pelo que eu estou entendendo da sua explicação, é que as raízes da formação, todo esse conceito já envolve esse movimento de latinilidade. Então eu queria te ouvir um pouquinho de como ao longo desse século, basicamente, porque como você falou, tudo isso começou ainda no século XIX, a gente está falando, então como ao longo desses 100 anos essa festa, esse baile acabou se transformando até chegar nessa edição que vocês estão realizando agora, esse ano, a Positiva Ball. Explica um pouquinho que adaptações foram importantes, que movimentos aconteceram, o que a gente pode ver de diferente desse início dos anos 70 para o que está acontecendo agora, por exemplo? Então, lá nos anos 70, existiam esses bailes, né, que lá nos anos 70 as pessoas chamavam de drag balls, né, esses bailes drags, e também existia a cultura drag queen. A nossa pioneira, a nossa primeira mãe, Crystal LaBeija, que é a nossa primeira referência de maternidade, e a primeira pessoa que também formou uma casa, esqueci de dizer esse detalhe. Além das categorias e de todo esse contexto, a nossa comunidade ela é conhecida por ter as houses, as casas, que até hoje são importantes porque elas acolhem pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Então, muitas dessas pessoas lá nos anos 80, 90, né, pessoas negras e principalmente pessoas LGBTs, né, que eram expulsas de casas, né, por conta da sua sexualidade, muitas vezes por conta do seu gênero, né, se era uma mulher trans, um homem trans, um travesti, um transmasculino, essas pessoas que eram expulsas de casas, as casas, né, dentro da nossa comunidade acolhiam essas pessoas, né, geralmente a casa vai ter uma mãe, um pai, né, para poder acolher e orientar essas pessoas dentro e fora da comunidade. Então, nesse contexto lá dos anos 70, existiam basicamente a cultura drag queen, né, as drag balls já acontecendo, e o grande boom, assim, nesse primeiro momento, foi que Crystal LaBeija, que é uma mulher trans, negra, né, de origem latina e negra, mas porque ela era porto-riquenha, né, então de origem latina e também negra naquele momento, ela entendeu esse contexto racial, principalmente da cultura drag queen, né, entendeu a desvantagem de pessoas negras e latinas, e ela resolveu formar essa comunidade ballroom. Então esse é o grande pontapé inicial, né, montar bailes que eram específicos para pessoas negras e latinas. Quando chega no Brasil, enfim, chega aqui por volta chega aqui por volta de 2014, 2015, né, assim, a comunidade se estruturando, porque a dança Vogue a gente vai aprendendo, enfim, desde o início dos anos 2000, a partir de 2000, a gente já vai ter uma referência muito forte do Vogue aqui no Brasil, mas só realmente em 2015 que a gente data como início da comunidade. Como tudo que acontece no mundo, né, é natural que aqui também tinha iniciado de uma forma branca e de pessoas cisgêneras, né? Porém, nos últimos anos, a gente vai entender que houve tanto uma transição da comunidade, porque hoje a nossa comunidade ela tem um número, assim, a maioria das pessoas realmente estão nesse processo de transição, são muitas travestis, muitos transmasculinos, muitas pessoas trans não binárias, e muitas pessoas negras, né, principalmente vindo da periferia para poder, porque entenderam que esse lugar também é de pertencimento, né, e estão nesse contexto que é a minha realidade, né, que foi uma pessoa que vem de Alagoas, uma pessoa que é negra, uma pessoa que é trans não binária, uma pessoa que também vive com HIV, então, vivendo todas essas demandas, eu entendi, né, que a comunidade ballroom é um lugar que eu poderia ser acolhido e poderia pertencer, já que eu já tinha participado de outras comunidades, né, eu fui do movimento hip hop, eu já fui, enfim, da cultura da capoeira, né, mas a comunidade ballroom foi um lugar onde eu consegui não só ter a minha questão racial enaltecida, mas também o fato de ser uma pessoa trans não binária e outras coisas, enfim, como eu falei anteriormente, sou uma pessoa que vive com HIV, sou uma pessoa que nasceu no interior de Alagoas. Então, o contexto hoje que a gente observa a nível Brasil e América Latina é esse contexto muito mais racializado,
e as pessoas trans fomentando, né, e liderando as movimentações, né, que o início da comunidade aqui no Brasil não era bem assim. Perfeito. A gente está falando com Fênix Zion, multiartista, ativista social, uma pessoa trans não binária que veio de Alagoas aqui para São Paulo e está trazendo uma das pessoas responsáveis por trazer esse evento, o Positiva Ball, aqui para São Paulo. Acontece pela primeira vez esse sábado na Zona Leste de São Paulo. Vamos falar um pouquinho então sobre o evento, Fênix? Conta um pouquinho mais quem está convidado, quem são as pessoas que podem participar, o que as pessoas vão encontrar lá. Já deu para entender que é um espaço de acolhimento, é um espaço de autocuidado, para compartilhar, para se sentir em casa, se sentir à vontade, mas enfim, deu também para ver que vai ter bastante performance, mas explica um pouquinho mais o que as pessoas devem encontrar quando forem no Teatro Flávio Império, fica localizado ali na rua Professor Alves Pedroso, na Zona Leste de São Paulo. Fala um pouquinho mais do evento pra gente, por favor. Então, como eu falei anteriormente, cada baile vai ter um tema, né? Então a gente pode fazer baile inspirado em alguma data comemorativa, em alguma pessoa, enfim. Então cada baile vai ter um tema e cada categoria também vai ter um subtema. Esse baile, que é a Positiva Ball, a primeira edição dele aconteceu em Brasília e depois eu fui convidada para esse baile, né, naquele momento, e aí depois eu tive a oportunidade de retornar a Maceió e realizar outros bailes, não só em Maceió, em Alagoas, mas também como em João Pessoa, na Paraíba. Hoje existe a possibilidade da realização, né, porque a comunidade se apropriou de maneira muito positiva, porque entendeu que, além da pauta racial e de gênero, a questão de saúde da população negra e LGBTQIA+, é muito forte na nossa comunidade. E aí eu preciso voltar mais uma vez para os Estados Unidos, porque nos anos 80 e 90, quando surgiu, né, a epidemia da AIDS, ou a pandemia da AIDS, né, a nossa comunidade lá foi extremamente afetada, né, como aconteceu aqui em São Paulo, né, e sempre pessoas muito específicas, né, uma população negra e uma população da comunidade LGBTQIA+, né, principalmente homens, né, homossexuais e travestis. Então, assim, a nossa comunidade aqui no Brasil, entendendo a necessidade de falar sobre saúde de maneira integral, mas também falar sobre saúde sexual, né, entendemos que era fundamental darmos continuidade a esse legado que surge lá nos Estados Unidos, mais uma vez, mas que aqui no Brasil nós temos as nossas demandas. Então, o baile, ele vai falar sobre pessoas que vivem com HIV, sobre esse bem viver dessas pessoas, né, sobre esse lugar de existir. Vai também enaltecer pessoas que já partiram, que já faleceram, porque a gente entende que esses ancestrais precisam continuar no nosso imaginário de reconhecimento, de enaltecimento e de celebração dessas pessoas, né, que contribuíram muito para a nossa comunidade. Então, basicamente, o baile, ele vai falar sobre essas pessoas que vivem com HIV, pessoas que já partiram, mas também sobre o processo de conviver, né, com HIV, porque por mais que há muitas pessoas que não vivem com HIV, essas pessoas se relacionam com pessoas que vivem com HIV, né, então precisamos entender que demandas são essas, aonde está... onde fica o afeto, o amor, né? E também vamos falar sobre prevenção, enfim, vamos falar sobre vários assuntos que estão nesse lugar, né? Do HIV, sem tabu, sem estigma, sem atravessamentos negativos, porque a nossa ideia é falar sobre vida, né? Nós não estamos propondo um baile para falar sobre morte, o contrário. A nossa ideia é que as pessoas se reúnam e lá nós vamos comunicar e vamos falar sobre vida, né? O que é viver com HIV, o que é também conviver com o HIV em comunidade, né? Então, todas as pessoas estão convidadas e convidados para esse momento. Menores de idade, né? A gente sempre pede que vá, né, com alguma documentação, né, dos seus responsáveis, né? Porque o nosso baile, ele vai tratar sempre sobre temas que muitas vezes é muito complexo para uma sociedade ainda muito conservadora, né? E aí é importante que essas pessoas vão acompanhar dos seus pais, mas que não deixem de ir. Não é que a criança não pode, criança deve, desde que seus pais estejam, seus parentes, enfim, avó, tio, tia, acompanhem, né? Enfim, como você falou, vai ser no Teatro Flávio Império, né, Zona Leste, ali próximo da estação Engenheiro Goulart. Vai começar por volta das 18 horas, porém,
a gente pede que chegue com 1 hora, 30 minutos antes para retirar o ingresso, né? É um teatro, né? Então tem assento. Possivelmente algumas pessoas vão ficar em pé, mas a gente vai tentar fazer esse revezamento, né? Porque, assim, numa ball tradicional, ela não é feita no teatro, mas muito por conta de estrutura, o teatro foi o que coube, né? Para a gente realizar esse baile no próximo final de semana. Mas porque geralmente no baile as pessoas ficam em pé mesmo, porque elas estão aplaudindo, elas saem, entram, sabe? Vão beber uma água, vão no banheiro, enfim. Então, quem for, precisa ir aberto para poder ouvir, para poder prestigiar. Vamos ter alguns momentos também de uma pausa para a gente poder falar sobre saúde sexual em algum momento, sabe? Falar sobre hormonioterapia para as pessoas trans, nós vamos falar sobre redução de danos, né? Relacionado ao uso, ao abuso de droga, né? Pesado. Então, assim, esses pontos, tudo isso atravessa a nossa comunidade. E aí, em algum momento, a gente vai parar para poder dialogar um pouco sobre isso, coisa rápida, porque o nosso intuito e a nossa linguagem são as categorias, né? Eu performo e, através da performance, da categoria, da subcategoria, a gente comunica, né? O que a gente precisa falar e se comunicar, né? Sobre a comunidade Ballroom. Maravilha. Todo mundo, então, convidado, ou melhor, convocado para participar nesse sábado, dia 8 de junho, a partir das 18 horas às 6 horas da tarde, no Teatro Flávio Império, a Positiva Ball. Acabei de conversar com a pessoa responsável por trazer esse evento aqui para São Paulo, Fênix Zion, muito artista, ativista social que veio de Alagoas e reside hoje em São Paulo. Fênix, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente. E eu acho que para fechar, só fala o teu Instagram, a tua forma de comunicação para as pessoas poderem chegar em ti e saber mais desse evento, porque não acontece só aqui em São Paulo. Então, quem não está aqui pela cidade nesse final de semana, mas quiser participar em outro momento, eu tenho certeza que você vai estar convocando as pessoas para participar nessas outras edições que acontecem pelo Brasil. Então, obrigado mais uma vez e, por favor, compartilhe o contato para todo mundo se informar. Então, para vocês acessarem as informações sobre a Positiva Ball, é só colocar lá no Instagram, que é nosso perfil principal, a Casa de Mandacaru, ou colocar a Casa Mandacaru. É fácil de acessar porque não tem uma outra casa e relacionada à comunidade Ballroom, né? E o meu perfil é Fênix.Zion. Zion é Z-I-O-N. Fênix. Então, Fênix.Zion e a Casa de Mandacaru são os dois perfis que você vai, qualquer pessoa que acessar hoje vai conseguir verificar as informações necessárias para poder chegar nesse baile. Um detalhe, é gratuito, tá, gente? Assim, pega ingresso, mas é gratuito, tá? Então, convocados. Minha
E assim, ao som de Rita Lee, Lança Perfume, a gente anuncia que a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. Lembrando que amanhã, sexta-feira, a gente está de volta para fechar essa semana juntos e juntas. O nosso programa vai ao ar a partir das 11 horas da manhã para o mundo inteiro por meio da radiobrasildefato.com.br e você confere também a partir da 1 da tarde, aqui em São Paulo, pela Rádio Brasil Atual, a nossa parceira RBA 98,9 FM. Lembrando que o nosso programa é transmitido em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente e lembra também que o Bem Viver fica disponível como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir. Edição e produção de Camila Guiar, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de rádio e TV Muniz Ravena. Diretora de programas de áudio Camila Salmazo. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.